Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, após anunciar a permanência no Barcelona, Lionel Messi faz primeiro treinamento na equipe catalã. Aqui em Portugal, veterano Ricardo Quaresma é apresentado no Vitória de Guimarães. E avançado Evanilson, ex-fluminense do Rio, é anunciado pelo Futebol Clube do Porto. No Brasil, Jorge Moraes e a falta de representatividade de clubes nordestinos no Campeonato Brasileiro. Antônio Manuel Góes e os mimos nada profissionais dedicados a Gabigol no Flamengo. De imediato, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas. Jorge Moraes fala um pouquinho mais dessa falta de representatividade de clubes nordestinos no Campeonato Brasileiro. Olá, Júnior, tudo bem? Estamos aqui de volta, aqui no PB Desporto, para falar de um assunto que eu acho importante. É que o Brasil ele é dividido em 5 regiões: Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Somente a região Norte não tem representação no futebol especial do Brasil, na primeira divisão. Nem tem na primeira, nem tem na segunda, nem na Série A, nem na Série B. E a região Sudeste, com os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tem 10 representantes só na primeira divisão desse cenário nacional. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco no Rio de Janeiro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, o Caçula, Bragantino, Red Bull lá em São Paulo, são 5 times, e o Atlético Mineiro em Minas Gerais. A região Sul tem Grêmio e Internacional em Porto Alegre, Curitiba e o time do Atlético Paranaense lá no Paraná. E na região Centro-Oeste a gente tem 2 times de Goiás, o Goiás e o Atlético Goianiense. Por que eu quero e estou falando sobre isso? Para dizer que o Nordeste tem 9 estados e apenas 3 estados estão representados na Série A, na divisão especial. O Bahia, da Bahia, o Ceará e o Fortaleza do Ceará e o Sport Recife de Pernambuco. As demais cidades, os demais estados do Nordeste não têm representação na divisão especial. Alagoas tem 2 times na Série B, o CSA e o CRB. Mas tem estado aqui do Nordeste que não tem representação nenhuma, como os estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Piauí. Os demais com 1 representante. O Sampaio Corrêa no Maranhão, o time do Náutico em Pernambuco, o Confiança em Sergipe e o Vitória na Bahia. O Ceará não tem time na Série B, porque já tem 2 times na Série A do Campeonato Brasileiro. Se você for dividir 100 por 5, você tem 20%. É a representação que tem o Nordeste, com 9 estados nesta região. É a região com o maior número de estados, mas a gente não tem assim uma grande representatividade dentro da divisão especial do futebol brasileiro. Espero que nos próximos dias, meses ou anos a gente possa aumentar, fazendo jus exatamente não a população desses estados, mas pelo menos a quantidade maior de estados por região aqui no nosso território nacional. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você e até outra oportunidade aqui dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Olha, Moraes, na minha opinião, a questão fundamental, básica, para não termos mais clubes do Nordeste a participar do Campeonato Brasileiro, de forma especial a primeira divisão, a Série A, é em consequência da situação econômica da maior parte dos estados nordestinos. Nós temos a Bahia, o representante, o Bahia, Pernambuco com o Sport,
Ceará, com duas equipes logo, Fortaleza e o Ceará. E se você for parar a pensar, está tudo relacionado a esses estados possuírem, né, terem uma situação econômica muito mais favorável. Então, na minha ótica, no meu modo de ver, essa questão é fundamental. Aqui na Europa, mais precisamente na Espanha, após confirmar a permanência no Barcelona, Lionel Messi voltando às atividades na equipe catalã. O Messi treinou em separado, já que ele fez apenas um teste para a Covid-19 no último domingo, e na segunda-feira, no dia seguinte, treinou sozinho nas dependências do Barcelona. Ele vai ser submetido a mais testes, pelo menos mais um, para aí sim, tudo dando ok, se incorporar, né, aos seus colegas de Barcelona, treinar com a equipe. Já aqui em Portugal, o veterano Ricardo Quaresma, 37 anos, ex-jogador da seleção portuguesa, sendo apresentado pelo Vitória de Guimarães. Jogador aí sendo uma aposta do Vitória de Guimarães, que fez contrato com o jogador, assinou contrato com Quaresma de 2 temporadas, podendo ser renovado por mais uma ao final da segunda temporada de contrato. Ricardo Quaresma, 37 anos, a nova contratação do Vitória de Guimarães. Já o Futebol Clube do Porto anunciando o avançado Evanilson, ex-jogador do Fluminense do Rio, 20 anos, jogador que marcou 9 gols nessa temporada, o segundo marcador da equipe do Fluminense, que defendeu até o momento, perdendo apenas para Nenê com 15 gols. Então é uma aposta, jogador jovem do Futebol Clube do Porto para o seu elenco nessa temporada. Vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Me fala sobre essa questão do Gabigol, né? Os mimos destinados ao Gabigol. O Gabigol teria, no seu modo de ver, privilégios no Flamengo. Como é que você aborda, como é que você vê essa situação, hein, Antônio Manuel Góes? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Por princípio, seria impertinente a quem opina sobre o dia a dia político, socioeconômico ou desportivo ater-se ao comportamento individual dos agentes dessas atividades vinculadas à paixão e aos interesses públicos. Por ética, aqui no canal, compete-nos comentar fatos, situações, enfim, análises conjunturais sobre rotinas, técnicas, táticas e estratégicas dos que assumem projetos voltados para o sucesso de suas entidades desportivas. Reportamos-nos ao desporto e, em particular, ao futebol, para comentar o curso de competições, regulamentos e fórmulas de funcionamento em campo e fora dele. Esse alongado preâmbulo tem por objetivo abordar as reiteradas insurgências de Gabriel Barbosa, 24 anos, consagrado artilheiro do Flamengo, idolatrado com o simpático codinome de Gabigol. Recorrentes com distorcidas manifestações desse festejado jogador, escancaradas na TV ou vazadas nos bastidores, desde sua conturbada passagem por Inter de Milão e Benfica, implicaram prejuízos ao campeão brasileiro da Libertadores, extensivos à singular temporada em curso, face à penca de cartões amarelos e vermelhos que merecidamente tem recebido, conquanto se declare inocente, chavão carimbado por infratores de qualquer natureza. Ao demonstrar, ainda que dissimulado pela via de caras e bocas flagradas em nossas telinhas, seu descontentamento por decisões soberanas do treinador Domenech Torrent, eventualmente a mantê-lo bem assim outros integrantes do elenco no banco de reservas, na visão estratégica de quem é responsável por estabelecer os caminhos para derrotar o adversário no campo de jogo, Gabigol provoca generalizado desconforto entre milhões de adeptos que o reverenciam como definidor na desconcertante e generalizada volúpia por vitórias e troféus. Há de se depreender que o karma da indisciplina está encalacrado na mal formada percepção de mundo desse jovem e talentoso jogador. Daí seu insucesso anos atrás no futebol europeu, cujas portas, pelo visto, apesar dos memoráveis títulos aqui conquistados, por enquanto seguem fechadas para ele.
O pior é que Gabigol, um profissional faraonicamente remunerado, conta com implícitos panos quentes da direção do Flamengo, que jamais o penalizou, à luz de suas regras internas, pela recalcitrância nesses malfeitos de conduta, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Ainda falando do Flamengo, não do Gabigol de forma específica, mas eu fico abismado como a torcida você até compreende em parte, mas a imprensa a comentar também, a dar uma vazão a essa questão das mudanças do rodízio promovido pelo Domènec Torrent, o treinador do Flamengo, o catalão que comanda o Flamengo, todos abismados com essa postura do treinador do Flamengo, como se fosse algo do outro mundo. Aqui na Europa isso é recorrente, isso é mais do que habitual. Os treinadores europeus, boa parte dos técnicos do futebol europeu, fazerem rodízio nas suas equipes. Basta falar em De Bruyne. O De Bruyne não foi na última temporada titular absoluto, ficou fora de alguns jogos. E o De Bruyne, jogador top, né, lá em cima no futebol mundial. Então, eu fico assim sem compreender como é que a própria imprensa, setores, né, parte da imprensa, é bom deixar claro, e a torcida tá bom, a torcida também, por mais que a gente até releve, né, a torcida é sempre movida pela paixão, enfim. Mas o Gabigol, como qualquer outro jogador, pode ficar de fora e vai ficar de fora da equipe do Flamengo em determinadas situações. Até porque nós temos agora por começar a Libertadores da América, a Copa do Brasil, competições do futebol brasileiro. E é normal, é mais do que natural que os jogadores, hoje em dia, a fisiologia mostra isso, né? Ela apresenta como é que está o jogador a cada rodada, a cada número de jogos. Então é mais do que natural. Eu não sei por que essa surpresa e essa polêmica toda criada pelas mudanças, pelo rodízio promovido pelo Domènec Torrent. O PB Desporto vai ficando por aqui, mas pedindo a você para se inscrever no nosso canal. Vai lá, pede um tempinho, rapidinho, dá essa força para o nosso canal. E é muito importante você se inscrever no nosso canal. Dá o seu like, é claro, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Um abraço e até a próxima!